Bora lá, boa noite, boa noite. Bora testando o som, ver se o som está bom. Bora, cadê? Tá me faltando umas coisas aqui. Bora lá, aguardando um pouco a galera chegar e já a gente começa a live mensal. Quem estiver me ouvindo, se o som estiver muito ruim, por favor me avisem. Que houve mudanças, então pode ser que tenha alguma diferença do que normalmente era. Bora mandar no grupo que a live está começando. Enquanto esperar a galera chegar um pouco. Mandar no grupo dos usuários. Bora lá, mandamos lá. Bora lá, vamos aos poucos começando. Então, como foi mencionado já na live passada, as lives vão ser mensais. Assim a gente vai ter mais tempo para evoluir na plataforma como um todo. Então a gente vem fazer a nossa live do mês com fechamento de maio, né? Nós vamos fazer em junho. Vamos tentar lembrar quais são os comandos, que eu já nem lembro mais. YouTube, Instagram. Então a galera que quiser seguir a gente no YouTube, no Instagram. E quem não tem a conta é só ir criar lá no site. Tivemos várias melhorias, talvez a gente vai passar um pouquinho por elas no site que foram feitas. Mas a gente vamos tentar passar o macro do que foi feito nesse mês de maio. Então bora lá, vamos começar. Qualquer dúvida que alguém tiver é só mandar no chat, a gente vai acompanhando e vendo. Então, fechamento operacional do mês de maio e como que está a plataforma. Então bora lá. Qual que é o estado atual do sistema? Então o sistema já vem sendo ativo já há bastante tempo. A gente estava num processo de MVP com várias páginas meio que perdidas, páginas que não seguiam o layout, não seguiam o mesmo sistema. Então eram várias páginas perdidas, era o sistema antes de maio. Em maio a gente deu uma mudada, deixou de ser tão MVP para tornar algo mais profissional, mais, como podemos dizer, mais claro, mais padronizado em vários aspectos. E esse foi o foco do sistema do mês para entregar o sistema atual. Algumas coisas assim que a gente continua com 8 usuários ativos e não era o foco aumentar esses usuários. O foco era, vamos usar a palavra padronizar, deixar a plataforma padronizada em vários aspectos, em layout, em segurança, em maneira de criar o código como um todo. Então esse foi o foco, não foi o foco em buscar novos usuários ativos. E nesse mês a economia de Pulse continuou ativa, fizemos todos os processos, leilões todos os dias, houve circulação de pulses utilizadas, tivemos a distribuição da reserva de recompensa, então a economia estava bem ativa no mês. A gente teve uma mudança
não uma mudança, né? Um foco maior neste mês no Marketplace. Foi até que eu coloquei na live passada que seria um dos focos. Então, e a gente teve a primeira grande receita vindo do Marketplace. E a gente vai passar um pouquinho por isso. A governança, todas as votações ocorreram. Foram, se não me engano, 4 votações. Uma por semana. Então, a galera votou em vários aspectos. E aqui a gente teve algo mais claro, né? O voto e já a execução mais rápida. A gente, numa semana, colocava para votação, na outra semana já estava entregando que a galera decidiu qual era a funcionalidade. Algumas eram mais questões de governança como um todo, né? Mas a governança também foi ativa nesse aspecto. E a distribuição de XP continua ativo, reconhecimento, a gente registra as atividades que os usuários estão fazendo e a partir do XP e de todo o processo que a gente recompensa os usuários como um todo. O principal marco de maio é que foi a plataforma começou a fechar ciclos completos. Antes ela não, como o desenvolvimento não estava tão rápido, os ciclos não fechavam completos numa velocidade rápida, ele demorava para fechar. E aqui a gente tem 2 ciclos que a gente vai tentar fechar com uma frequência muito alta e rápido, quanto mais rápido melhor. Primeiro é o ciclo de usuários participam, há uma decisão tomada e já a execução é colocada. E aqui a gente tem 2 coisas claras que no mês passado aconteceram e foram entregues. Uma até acho que foi entregue nesse mês, na semana passada, mas o foco de entregar é a página de histórico dos usuários. Então, teve enquete numa semana, na outra semana já estava entregue funcional. Lógico que sempre é uma primeira versão, a gente não entrega completo. O que a gente quer é testar como os usuários estão utilizando, receber feedback dos usuários e fazer melhorias e coisas afim. E outro ciclo que começou nesse mês foi a distribuição da reserva de recompensa. Então, o uso gerou uma receita impulso do crédito interno da plataforma que a gente conseguiu recompensar os usuários que participaram de todo o processo, né? Com sugestão de melhorias e coisas assim, em função dos registros de XP, de ponto de governança e ponto de participação e coisas assim. Então a gente fechou 2 ciclos e a gente quer manter esses 2 ciclos bem claro. Os usuários dão sugestões, coisas assim, vai para a decisão. Assim que a decisão for tomada, a gente já vai rapidamente e executa isso. Essa que é a ideia. E o ciclo de recompensar os usuários que participam, os usuários que trazem ideias, os usuários que ajudam a plataforma como um todo, reconhecer esses usuários através do crédito interno de Pulse. Então, os usuários usam, gera o retorno, gera a receita em Pulse e a gente volta recompensando quem contribuiu nesse processo. Então, esses 2 ciclos a gente quer fechar o mais vezes, o mais rápido possível. Então, antes que eram componentes isolados, começaram a operar de um sistema mais integrado como um todo. Esse foi o principal marco de maio. E qual que foi a evolução do produto? Como um todo, assim, a gente evoluiu bastante e o foco era padronizar meio que tudo e tornar o máximo de seguro possível em vários aspectos, né? Com um objetivo só, que vamos dividir em 3 fases. O primeiro a gente padronizou, a fase 1 foi. A fase 2 a gente torna tudo mais claro e fácil para os usuários, que é o que a gente chama de onboarding. Para o usuário entrar e não precisar de informação nenhuma, de entender todas as informações lá dentro de uma maneira fluida, que ele entra não ficar perdido. É a fase 2 que a gente está trabalhando, e a fase 3 é começar a buscar novos usuários. Isso que é a ideia. Então a fase 1 foi foco em produto e em padronização, e foi o que foi feito. Módulo de hábito 100% finalizado, módulo de poker 100% padronizado, o perfil 100% padronizado, o que foi colocado no perfil, feedback que agora vai direto na plataforma, que foi uma decisão que vocês escolheram e teve aquele ideia,
decisão e execução, e assim foi. E isso, contudo, a plataforma foi 100% padronizada e não é mais aquele vários perdidos de páginas. Agora é padronizado, é todo um fluxo, e depois a gente vai mostrar para vocês como ficou. E assim, deixa de ser menos módulos isolados e mais um sistema único como um todo. Então, essa foi a principal evolução do produto e é isso que nós queríamos entregar. Além de algumas coisas a mais. Marketplace, que tivemos colocação de produtos externos, que conseguiu trazer uma receita alta. Melhorias de código e coisa assim. Então, foi essa evolução do produto que a gente teve neste mês. E daqui a pouco a gente dá mais detalhes sobre o que foi feito. Algumas coisas que viraram prioridade e foram terminadas, né, nesse mês, não necessariamente começaram a ser entregues nesse mês, mas como um todo, uma coisa importante foi a fase 2 da votação, né, que agora os usuários já podem votar tanto no WhatsApp, no grupo do WhatsApp dos usuários, como também na própria plataforma, né. Isso ainda vai ter melhorias, vai ter coisas assim, mas já tem as duas formas de usuários votar. E alguns já estão votando somente na plataforma, outros estão votando no WhatsApp, outros estão votando no 2, e todos os votos no final eles são agrupados, e esse agrupamento que a gente faz é o resultado final. Então, essa foi uma questão importante de governança que foi colocada na plataforma. E também aqui deixa de depender tanto de meios externos, e várias coisas foram para depender menos de meios externos e mais diretamente da plataforma. Outra coisa que antes feedback, ideia e bugs era somente voltado para no WhatsApp, no grupo do WhatsApp ou pessoalmente comigo ou coisa assim. Agora não, agora já todas as ideias já começam a ser mandadas por lá, eu consigo responder por lá, eu consigo ver como que a análise está feita como um todo. Então ficou legal, foi uma ideia que saiu dos usuários, passou por votação e foi executada. Então aquele ciclo que a gente comentou lá anteriormente. Outro item, né, foi o histórico de evolução do usuário que foi escolhido, né. Então isso foi entregue nesse mês, mas é reflexo também do mês passado, que a ideia estava lá, passou por votação no mês passado e já foi entregue, já está lá. Ainda vai ter melhorias, a gente vai ver como está funcionando, vamos ver feedback, coisa assim, mas em todos esses, a governança foi colocada muito em evidência nesse mês, né, como um todo. E assim vai, né, então a galera vota, decide a prioridade, a gente vai lá e executa. Esse é o, como podemos dizer, o item principal da governança em ação, né? Vocês, os itens para votação vêm muito de vocês, que vocês dão de feedback, de ideias e coisa afim. Vocês decidem qual a prioridade, a gente só pega, executa, entrega o quanto antes, recebe o feedback novamente e faz as melhorias que julgar necessário para deixar cada vez melhor o produto através da governança. Aqui um pouco os números operacionais de maio. A gente já mandou mais detalhado no grupo dos usuários, já postou no Instagram, já colocou assim, mas vamos passar um pouquinho por cima. A quantidade de pulse utilizada no mês foi 1.1255. Lembrando que a Pulse é um crédito interno dentro da plataforma que a gente utiliza para várias coisas. O valor médio que ele foi comprado, né, através dos leilões foi exatamente o mesmo valor do mês passado. 10 centavos e 2, né? E coisa assim. Exatamente o mesmo. A questão das reservas, ele todo mês vai crescer, né? Que é em função do valor médio das pulses raízes. Só as pulses raízes estão sendo colocadas. Então, é lógico, 22,85 é pouco, mas ela vai crescendo aos poucos. Já começou do zero, né? E vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quem sabe algum dia a gente faça uma reserva bem grande e consiga fazer com isso várias coisas legais. O módulo mais utilizado foi o Marketplace, que a gente em Pulse e não Pulse, né? Porque o Marketplace foi bastante utilizado nesse mês, que passou no mês de maio. Então, ainda tem lá um X1 sendo vendido, né? Então, por 10 Pulse, 10% a taxa da plataforma. E isso que deu uma Pulse, né, com o principal módulo utilizado. O segundo módulo mais utilizado foi o módulo de poker. A participação nas votações caiu para 3088, um pouquinho abaixo do mês passado, mas aqui tem algumas questões que a gente já está trabalhando, já está melhorando, e possivelmente para os próximos meses isso já se estabilize e comece a subir.
e algumas coisas que a gente já comentou lá na frente, né, que muitos usuários entraram, eles ainda são usuários ativos, contabilizados, mas logo deixaram de ser, e não estão fazendo parte, a gente vai tentar trazer eles de volta, né, mas a gente vai buscar. Lance por leilão, que mostra quão competitivo está sendo os leilões, que ficou em 3 lances, também é a mesma coisa que o mês passado, e coisa assim. E o valor arrecadado dos leilões foi 3,17 centavos. Então esses foram os principais números do mês de maio. Agora passar um pouco pelo o outro ciclo que teve, né? O primeiro ciclo de governança, ideia, voto e executa. O segundo foi usa, receita, distribui as recompensas através do reconhecimento da participação dos usuários. Então a gente fez a primeira distribuição de recompensas, da reserva de recompensas que a gente tem no sistema como um todo. O primeiro inicial foi de 0,2317 pulses, que tinha que ver com os 2 meses anteriores, como o sistema ainda não estava funcionando. A gente criou esse sistema e conseguiu entregar o retroativo dos meses passados, e a gente pegou na data que foi, se não me engano, 13 de maio, que a gente criou o código e tudo necessário para fazer isso. Peguei a participação dos usuários em XP e fizemos a distribuição. E fizemos uma distribuição mensal do mês de maio, que foi 1.125 pulses, 0,1125 pulses, que a gente também distribuiu, acho que já foi no dia 1º, né, uma coisa assim, já em sequência. Então o total distribuído foi de 0,3452 pulses, que mostra que os usuários que participam, que ajudam, que colaboram, que contribuem com o sistema, né, eles são recompensados através dessa reserva de recompensa que a gente tem como vamos ter como praxe distribuir, assim, encerrou o mês, a gente fez todos os cálculos, confirmou todos os dados, a gente já faz a distribuição em função do XP e pontos de participação que vir a ter lá para frente, tá? Então, isso foi também algo importante, que já foi decidido que ia ter essa reserva de recompensa há algum tempo atrás, ela está em 10%, e agora que a gente consegue fazer a distribuição desses créditos internos, que ajudem a acessar vários produtos dentro da plataforma. Então aqui deixar bem claro, né, a mensagem de baixo, né, o uso registrado gera reconhecimento dentro do sistema, e é isso que a gente preza por entregar. Aqui o XP, né, o XP, o quanto que foi gerado no mês, foi o mês que mais gerou XP, se eu não estou enganado, acredito que sim, foram gerados 2.292 XP, a gente usa que é o 15%, né, como XP de contribuição. Agora tem que fazer as contas, não vou lembrar quanto que dá. E a gente distribuiu 20. Aqui cara, a mesma pessoa que contribui com as lives, contribui com os slides, contribui com os Instagrams, redes sociais como um todo. Então a gente pegou e fez a distribuição. E ainda tem um saldo disponível de XP para distribuir de contribuição de 70,45, que a gente vai distribuir quando julgar necessário. A gente está fazendo uma reserva, principalmente no momento que a gente for buscar mais pessoas, né? A comunidade for crescendo e a gente precisar de mais contribuição como um todo. Então a gente está deixando um pouquinho dessa reserva para usar mais para frente. E a regra é básica, né? A contribuição registrada, ideias, sugestões, bugs, participar das votações, participar no sistema como um todo, isso tudo vira memória institucional, e a gente recompensa, né, os usuários através de créditos, desses créditos internos de Pulse, assim, pela reserva, mas tudo passando por votação e tudo que vocês decidirem como os usuários. E aqui vamos passar um pouquinho de receitas e o principal item deste mês, que foi o Marketplace. A gente colocou produtos externos para venda, e a gente vai tentar colocar cada vez mais num ritmo legal, vendo como que a gente pode entregar e melhorar essa parada. E aqui vamos mostrar, né, a receita total foi de 472
R$471,32, sendo que do Marketplace veio-se R$471,44, então começa a crescer. É um custo, uma receita que ela não vai ser, até o momento, acredito que não vai vir todo mês, né? No próximo mês, então, pouco provável que a gente consiga repetir todos esses valores, mas ela não é uma receita que ela começa a ser recorrível, né? Qualquer um que pode ir, a gente vai tentar vender mais. Esse que é o que é Rent to Note, né? A gente ganha comissão da venda do Rent to Note, então a gente vai tentar vender cada vez mais, mas quem quiser chegar, entrar lá, pegar o código está lá e coloca assim, e quem isso gera comissão e a gente volta para a plataforma como um todo, em vez de comprar de um terceiro, você pode ajudar a plataforma como um todo, então fazendo essa compra. Ela não vai ser todo mês, né, que vai ter neste momento, mas a gente vai tentar buscar que tenha todo mês. Então foi o principal ponto que fez a receita da Marketplace, o primeiro do Marketplace da plataforma como um todo, a primeira grande receita como um todo. Então a gente deu foco no mês passado para fazer isso. A gente vai ainda estar nesse mês trabalhando para tentar encontrar mais formas de fazer essas receitas externas, além do que tem já dentro da plataforma, principalmente impulso, em crédito interno, gasto, e tudo que faz sentido, né? Então, faz sentido para a comunidade. Então, mais produtos úteis a gente vai tentar colocar, que vai gerar mais receita. Quando tiver mais usuários, vai ter mais transações, que vai gerar mais receita. E vamos tentar entregar com maior valor, mais produtos, isso vai trazer mais recorrência. E para tentar fazer um crescimento sustentável, que vai ter mais dinheiro para a gente fazer mais reinvestimento e crescer a plataforma e fazer esse flywheel girar o mais rápido possível, da melhor maneira possível. Então, isso pode ser um grande criador de receita para a plataforma como um todo daqui para frente. Então, à medida que o Marketplace vai evoluindo, a receita cresce junto com o uso e o valor gerado para todos. Outro foco muito grande foi em segurança e escalabilidade. Então, isso é muito importante, preparando que vem, assim, a partir do próximo mês, que a gente vai tentar fazer, que é começar a crescer, começar a trazer mais pessoas. Então, a gente trabalhou muito em segurança, escalabilidade, são códigos que muitas vezes o usuário não vai ver, ele não sente muita diferença, mas a gente trabalhou muito trabalhou bastante, né, tentando criar isso, melhorar isso, e a gente fez. Então, melhorou o acesso dos usuários, melhorou o web, mobile, melhorou os dados, o que é apresentado, o que não é apresentado, onde que é apresentado, quem pode ver, quem não pode ver, melhorou o armazenamento, fez várias coisas assim para melhorar esse processo. E assim, usuários, pode dizer, eles dificilmente veem em si, mas é muito importante para o código. Então a gente teve back-end reforçado, regras do módulo Poker, que é um módulo chave que a gente vai começar a subir, protegida no back-end, não mais no front-end, muitas melhorias estruturais, segurança ampliada. Então várias coisas nesse aspecto que a gente fez nesse mês. Então a gente tentou melhorar muito nesse aspecto. Então isso vai facilitar muito quando a gente for escalar, for crescer lá na frente, a partir do próximo mês, principalmente, né? Então, a plataforma que cresce precisa ser segura antes de ser grande, isso que a gente focou também neste mês. A gente fez também algumas mudanças de comunicação e transparência, vai fazer, né, e coisas. A gente criou o canal no WhatsApp, e continuou o grupo, mas centraliza meio que tudo na plataforma, e os grupo, canal, Instagram, Twitch, YouTube, tudo meio que leva para a plataforma registrar, executar e fazer as coisas. Então, muito da forma era no grupo do WhatsApp, então a gente já começa a tirar a dependência de lá, e daí cria o canal para ser um meio de comunicação, e o grupo mais deixando de lado para centralizar as decisões tudo na plataforma com o tempo, que é a fase 3, né, das regras de votações. Isso ainda vai demorar um pouquinho, fazer a galera se acostumar e tudo mais. Então, já a gente fez essa mudança também para melhorar esse aspecto. E o próximo passo desse mês, aqui já meio comentado durante a apresentação, vai ser onboarding de usuários.
esse que é o foco principal, é reduzir ao máximo a fricção da entrada, trazer mais clareza, que isso vai gerar mais uso real. E esse é o foco que a gente está trabalhando incessantemente esse mês, a gente quer entregar. E assim, eu vou precisar de vocês para entrarem lá e verem, ficou legal, dá para melhorar, ou tem uma fricção aqui e uma aqui não, aqui está funcionando legal. Então, as votações desse mês muito serão levadas nesse aspecto, diminuir essa fricção, trazer mais clareza. A gente está trabalhando em código no tutorial de entrada, fazer melhorias e coisas assim, explicar o básico da plataforma e daí depois o que os usuários têm que saber e tal, vocês vão aprendendo aos poucos, mas diminuir essa fricção, então tornar a entrada, quando o usuário entra, ele mais fácil de compreender, fazer a ativação, começar a usar e daí participar de todo o sistema como um todo. Esse é o foco deste mês e é o foco que antecede a gente buscar mais usuários. Então essa que é a ideia de junho, já deixando um pouquinho que virá em julho, mas sempre ouvindo vocês, né? Então a gente pode acelerar, pode atrasar, pode mudar um pouquinho de rumo em função das votações que a gente vai tomando, das ideias que vão vindo dos usuários. E assim a gente vai, então, novos usuários entram, entendem a plataforma mais rapidamente, encontram menos fricção, utilizam mais funcionalidade e participam mais do sistema como um todo, e a gente começa a girar esse flywheel a partir de julho principalmente, mas criando isso neste mês em junho. E aqui a mensagem um pouco final, né, encerrando já o que foi feito. Então, mais estrutura, mais integração, mais estabilidade, trazendo mais clareza. O uso gera valor, o valor gera decisão, e a decisão gera evolução no produto como um todo. A gente trabalha em governança, trabalha em economia, a gente está tentando melhorar a participação, tentando melhorar produto, comunicação, e cada uma a gente vai meio que decidindo através do que vocês nos trazem, que caminho seguir, o que fazer. Então, no mês passado foi muito em produto, em padronizar o produto. Agora a gente vai tentando entrar ainda em produto, mas não somente em produto, mas facilitando a participação dos usuários, tornando mais claro. E depois a gente vai trazer as outras partes, mas nunca parando, governança sempre funcionando, a economia sempre funcionando, a comunicação sempre funcionando. Então a gente está lá sempre colocando material no Instagram, principalmente, fazendo as lives aqui, trazendo informação nos grupos e como um todo, no WhatsApp e tal. Então a gente vai passando mais informação como um todo, e assim o sistema vai crescendo, vai evoluindo, e essa que é a ideia. Então o sistema evolui como use, teste, participe, e assim a gente vai criando algo melhor. Cara, dá para passar um pouco e mostrar como que tá, né? Algumas coisas que foram feitas essa semana, né? Vamos lá. Dá para passar por aqui, né? O que foi feito. Então, modos totalmente padronizados, tudo igual. Questão dos top bear, que eles levam no local que a gente quer, volta para o mesmo local. Aqui o módulo de hábitos, módulo de lembretes também, todo padronizado. Marketplace, aqui que a gente teve o produto, tem um X1, né? E aqui o Rent Note com desconto, 10%. Daí tem o link, que é o H2N, que é o Rent Note. Pulse agora Hub PHA e coisa, tem o link também, então é só usar. Ou pode falar comigo no WhatsApp aqui, que a gente faz a venda direto por aqui, ganha desconto que tem também, e a comissão vem para a plataforma um todo, quem quiser usar, então tem aqui. E a gente vai tentar colocar mais produtos e coisas a fim daqui para frente. A enquete, né, que já tem para votação, né, e coisa que a gente vai melhorar. Então, ainda dá para colocar, dá para votar aqui a galera lá, dá para votar no WhatsApp ainda. Então aqui tem a votação da semana, essa opção que tem, qual que é o tema. Próximo item de desenvolvimento, ainda 3 dias, tem um voto registrado até o momento. Módulo de poker também, todo migrado, vamos ver se vai aparecer, tem alguns torneios, então foi feito
toda a migração, todo funcional, também seguindo todo o padrão visual, não só visual, mas também de código, de segurança e como um todo. A página de perfil, né, algumas coisas aqui foi melhorado o caixa, que dá para enviar por e-mail, por WhatsApp, aqui a gente vai fazer em algum momento para enviar diretamente para a plataforma. Central de pulse, né, que a gente já viu. O histórico do usuário aqui. Não sei se vai carregar alguma coisa. E aqui tem as principais informações, ainda vamos melhorar, né? Questão de conta, só tem algumas informações aqui lateral. Algumas elas não voltaram exatamente, porque bem histórico foi muitas vezes, os primeiros lá foi, como podemos dizer, agrupado, né? Então tem que ver como vai ficar, então a gente vai ver umas melhorias. Então tem tudo aqui, as informações, que aqui a gente agora pode mandar relato de bugs, né? Clica aqui, relata um bug e coloca as informações, o máximo de informações que tiver e tal. Acho que algumas coisas assim. Que as regras normais, políticas da plataforma, então foi feito, quem quiser entrar lá e tal. Também foi feito na parte de cadastro, né? A parte de cadastro, agora a gente tem o código de indicação, né? Eu não mencionei, que é a questão de onboarding. Deixa eu voltar, voltar aqui. Histórico de indicação, agora você consegue. Que aqui tá o que foi criado, né? Então já tem. Então você cria um código de indicação, você pode mandar esse código e caso o usuário utilize esse código ou o link, copia link e manda, então automaticamente já utiliza a indicação. Isso também é questão de onboarding que a gente já está trabalhando nesse mês. Então foi final do mês passado, começo deste mês, então teve várias melhorias nesse aspecto. Que mais? Acho que é isso, né? Vamos lá. Então, questão de cadastro, agora a gente tem que confirmar o e-mail, né? Só com o e-mail confirmado e coisa assim. Então, criar conta aqui, vai ter que confirmar o e-mail, coisa assim. Questões antes que até não tinha, né? Que a gente foi criado, ser plataforma. Esqueci minha senha, né? Caso esqueceu minha senha, você consegue recuperar. São coisas padrões que também não tinham ainda, que a gente colocou este mês, esses dias, que até talvez estou pulando, né? Que foi colocado esse mês. Que hoje é dia 8, né? A live passada não dá para fazer porque foi dia 1º, tinha que fechar o mês. Então, coisas assim. Então, a plataforma vem melhorando. A gente vai fazer entradas para cada módulo. Cadê? Vamos ver se tem alguma coisa. Então, módulo Pulse a gente vai construir, tipo, Pulse agora, hub.com/poker, daí voltado somente no módulo de poker. A gente vai fazer a mesma coisa, vamos lá, Marketplace, a mesma coisa, voltado a Marketplace e coisa afim. Então, tudo isso a gente pretende criar este mês, é um pouco do que a gente vai desenvolver e seguir ouvindo o que vocês têm para dizer e coisas afins. E assim a gente encerra a live. Então, vamos ter live mensal. Toda primeira segunda-feira do mês. Exceto quando for dia 1º, porque dia 1º a gente tem que fechar todos os números e precisa de um pouco de espaço de tempo para montar a live, confirmar que os dados estão todos corretos e coisas afim, né? Então, vai ser. Então, quando cai no dia segunda-feira, no dia 1º, a gente faz no dia 8, mas se não, na primeira segunda-feira do mês. Replay vai estar disponível no YouTube. Da Pulse Agora Hub, só procurar lá que vai ter todas as lives. Essa aqui acho que de número 18, se não me engano. Então tem as 16 antes as semanais e agora as mensais. Acompanha a gente no Instagram, Pulse Agora Hub, e aqui na Twitch, quem está vendo lá pelo YouTube, depois, né, de ser colocado lá a live e quiser acompanhar, então toda primeira segunda-feira do mês, às 8 horas da noite, a gente estará aqui fazendo na Twitch Pulse Agora Hub para trocar ideias, ouvir o que vocês têm para dizer e tentar entregar uma melhor live possível para mostrar o que está sendo funcional. Então assim a gente encerra. Agradeço a quem assistiu gravado, quem assistiu ao vivo e tudo mais. Estamos aqui através da plataforma para receber os feedbacks, mas também ainda WhatsApp, até o Instagram, onde quiserem, no Sussurra aqui na Twitch, quem quiser mandar algum feedback, algum acompanhamento que a gente analisa e tenta colocar da melhor maneira possível. Então, agradeço a quem assistiu e nos vemos na próxima
próxima live mensal.